excelente sexta-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou Leonardo Rodrigues, estou aqui diretamente da Neoquímica Arena com meu parceiro Matheus Fernandes para atualizar você, torcedor corintiano, das últimas informações do nosso Coringão. É isso, Leozão, mais uma sexta-feira de Jornal da Central, dessa vez com algumas notícias que variam, Léo, entre boas e entre ruins. Isso porque o Conselho, já definiu datas para a votação do novo Estatuto do Corinthians. O Corinthians foi multado por conta daqueles objetos arremessados no campo. Lembra que a gente veio falando bastante sobre isso? Agora, definitivamente, o Corinthians foi multado. Dupla do futebol feminino, indicada ao prêmio The Best. Então tem bastante coisa pra falar. Mas, ó, tudo isso e muito mais depois da vinheta. Turututu! É isso aí, Leozão. Finalmente chegou ao fim a questão do Corinthians com o STJD naquele derby que nós vencemos por 1-0, né? E vários objetos foram arremessados pro campo. Falamos muito sobre isso durante a semana e finalmente teve um desfecho. O Corinthians teve um desfecho. O Corinthians foi multado em 20 mil pelo STJD, Léo, por esses objetos arremessados durante o clássico contra o Palmeiras, né? 30 de julho pela Copa do Brasil, né? No jogo de ida das oitavas de final, desculpa. Então, o Corinthians multado. E agora acabou, né, Léo? Chega desse assunto, se Deus quiser, chega disso. Chega disso, uma multa até que acessível, Sim. né, Mate? Não foi uma multa nem tão cara, nem tão barata, mas é acessível ali para os cofres do Corinthians. E fica o alerta novamente, né, torcedor corintiano? Você que vem aqui à Neoquímica Arena torcer para o Corinthians, independente do jogo, clássico ou não, evite arremessar objetos, chinelos, pods, água, evita jogar esse tipo de coisa no gramado, porque prejudica o Corinthians, né? Exato. Foi uma multa de 20 mil, mas poderia ser uma multa muito maior, ou ter que jogar com os portões fechados, que a gente sabe quando é o Corinthians tem 2 pesos e 2 medidas, né? Exatamente. Que bom que foi só os 20 mil. Então fica esse alerta pra você aí. Exatamente. Vale lembrar que a multa podia ir de R$100 a R$100 mil. Então o Corinthians ainda foi multado com tranquilo, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas fica o alerta mesmo que o Léo falou. E o pedido aí, né, fiel? Não vamos ficar arremessando as coisas dentro de campo, porque só prejudica a nós mesmos. Exatamente. Né? Os jogadores que estão no campo não são atingidos, não muda nada pra eles e acaba prejudicando o Corinthians, acaba prejudicando a nossa vida. Mas enfim, atenção aí, hein, fiel? Leozão, jogo polêmico que nós tivemos na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians acabou saindo derrotado pelo Red Bull Bragantino por 2-1. E no caso, o Corinthians teve 2 jogadores expulsos, foram eles, né? O Martínez, pela expulsão ali daquele empurra na área, que eu já disse que eu nunca vi ninguém ser expulso por conta disso. Tinha visto né? isso, primeira vez. E o Charles também foi expulso por uma confusão ali no final do jogo com o John, né? E tudo foi explicado na súmula da Edna e foi até amenizada a quantidade de jogos do Charles como desfalque do Corinthians, né? Ele foi expulso depois de dar um tapa no John, né? No John do Bragantino. Pegou esse tapa aí, mano? Ah, Leozão, é questionável, mais né? pela intenção, eu acho. Exatamente, Né? ele quis, né? Ele quis. E a árbitra, que no caso era Edna Alves, ela mostrou primeiro um cartão amarelo, né? E em seguida ela deu o vermelho. Então ficou muita dúvida. Ela deu 2 amarelos e culminou no vermelho, ou ela deu o vermelho direto, né? E, bom, ficou essa dúvida, como eu disse, de dupla punição. Porque o Charles, se ele recebesse o amarelo, né? 2 amarelos, ele já atingia lá a quantidade de jogos de suspensão. Os 3 E cartões. ele ia ter que ficar fora e ia ter que cumprir mais ainda o da expulsão. Mas não. O que aconteceu foi só o vermelho, tá? Na súmula da Edna constou só o cartão vermelho. Então é apenas um jogo que o Charles cumprirá a suspensão. Então ele só não poderá jogar contra o Ceará, mas voltará no jogo seguinte contra o São Paulo, Leozão. Dito isso, fica a dúvida, né, Márcio? Porque se ela retirou o cartão amarelo, entre aspas, Sim. teria que ter ido ao VAR, né? Claro, Leozão. Teria que Perfeito. ter ido ao VAR, checar, e aí fazer, cancela o amarelo, vermelho direto. Exato. Então, depois do jogo, né, na súmula, ela se retratou, entre aspas, mas mesmo assim fica muito confuso pra quem não sabe, né? Vale lembrar que teve a comunicação entre a Edna e o VAR, né? Sim. O VAR recomendou o vermelho, mas a Edna sequer foi olhar o vermelho. O VAR, eu recomendo o cartão vermelho. E ela falou, vocês recomendam, então beleza, eu acredito em vocês e deu vermelho. Ela optou fazer dessa forma. Também nunca tinha visto isso acontecendo, sendo sincero, mas ok, né? Só peço que a Edna não volte a apitar jogos do Corinthians pra evitar confusão. Eu acho que não só você, né? A Acho fiel que torcida toda, né, Márcio? Todo mundo. Agora, bora partir pra notícia boa, meu Deus. É isso aí, Leozão. E agora é o seguinte, vamos falar de notícia boa, hein? Coisa O boa. anteprojeto parece que tá dando andamento do novo Estatuto do Corinthians. Já tem data para ocorrer as votações, Léo. E a primeira votação, que é do Conselho Deliberativo, será no dia 24 de novembro. Vale Certo. lembrar, tem uma segunda,
que é com os sócios, que ocorre no dia 20 de dezembro, Leozão. Finalmente uma notícia boa, né, Mate? Exato. Mas assim, na minha opinião, essas datas aí poderiam ser modificadas, né? Porque a gente sabe quando a gente está em reta final do Campeonato Brasileiro, buscando ainda uma vaga na Libertadores, na pré-Libertadores, que seja, né? E a segunda votação dos sócios, né, que tá marcada aí pro dia 20 Sim. de dezembro. Se Deus quiser, estaremos na final da Copa do Brasil, e aí seria um dia antes do jogo decisivo, né? Então, eu acho que tumultua um pouco o ambiente, tumultua um pouco o elenco, e pode refletir dentro de campo, né? Exatamente, Léo. É inevitável o tumulto político dentro do campo, né? Por mais que muitas pessoas falem de ambiente controlado e ambiente fechado, é natural, gente. Não tem o que fazer. Dá uma tumultuada, mas se Deus quiser, estaremos na final da Copa do Brasil e todos esses percalços serão combatidos e vencidos com o Corinthians erguendo mais uma taça de Copa do Brasil. Se Deus quiser, meu Deus. Amém, amém. Leozão, nosso time do futebol masculino às vezes dá uma rateada, né? Aquela oscilada, mas do futebol feminino não podemos reclamar. E agora, ó, mais uma notícia boa, hein, Léo? Ufa. Dupla do Corinthians foi indicada ao prêmio The Best da FIFA. A goleira Nicole e a zagueira Marisa foram indicadas ali como possíveis vencedoras, como concorrentes de suas respectivas categorias, né? Elas que são duas peças importantíssimas pro elenco corintiano, né, Léo? Pra essa sequência que teve o Corinthians de títulos, elas foram mais do que importantes, né? Exatamente, né? A goleira Nicole ganhou a titularidade, né? A Lelê vinha sendo titular do Corinthians. Então a Nicole aproveitou a brecha que a Lelê deu ali quando a Lelê teve uma lesão mais grave no joelho, ficou muito tempo fora. E a Nicole assumiu de vez a titularidade, né? Sim. Merece ser finalista aí, pra quem sabe ganhar esse prêmio, né? E a Marisa também, né? Marisa, que nós já comentamos aí, que pode estar de saída do Corinthians, e a gente espera que não, né? Exato. Mas é uma jogadora aí que tem a sua importância dentro do elenco do Lucas Piscinato e também merece estar nessa lista. Ela que joga pela seleção brasileira também tem os seus méritos. Então, merecidíssimo. Exatamente. Vale lembrar, tá, pessoal? Essa votação é uma votação popular, tá? E elas concorrem com outras 21 atletas aí nessa votação popular, como eu disse. Os torcedores podem montar suas seleções ideais, então contendo goleira, 4 defensores, 4 meio-campistas, desculpas, e 2 atacantes, né? Então um esquema ali de 4-4-2, vamos se dizer, né? Exatamente. Então, vota lá, fiel. Vai lá votar. Vota na nossa goleira Nicole, vota na nossa zagueira Marisa. Quem sabe elas vencem, né? E saem com um prêmio ali de The Best, né? Nas suas posições. Seria, com certeza, muito valioso pra elas e pro Corinthians também, né, Leozão? Não tem jeito. Fechar o ano daquele jeito, né? Exatamente. Libertadores, Campeonato Brasileiro, então. E Pra aí, finalizar da melhor forma possível. seria coisa linda. Leozão, finalizando aqui o nosso jornal, seguinte, a Holanda vai jogar contra a Polônia dia 14 e contra a Lituânia dia 17. Ah, Matheus, por que você tá falando da Holanda? Porque nós temos o astro holandês no nosso time, né? Memphis mais uma vez convocado para compor a seleção holandesa, então valorizando um pouquinho mais o Corinthians aí, né, Leozão? Isso vai ser legal, hein? Vai ser legal. Mais uma vez o Memphis brilhando, sim, contra duas seleções, todo respeito, são muito fracas, né? A Lituânia é horrorosa, e a Polônia também só tem o Lewandowski, que nem né? tá sendo convocado. Enfim, que nem tá sendo convocado. É. Então assim, mas vai ser legal mais uma vez ver o Memphis representando o Corinthians pela seleção holandesa, né, Léo? O nosso Holanda tá voando, né? Na seleção, fez gol no Corinthians aqui no jogo contra o Grêmio. Participou do gol contra o Bragantino também, né? Ele tem as suas participações aqui. Então vai ser interessante mais uma vez ver o nosso Holanda em campo. E como você falou, valoriza ainda mais a nossa camisa mundialmente, né? Que a gente sabe do peso que tem o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então que o Memphis se dê bem lá na Holanda, não se machuque e ajude o Coringão quando voltar. Exatamente. A eliminatória da América do Sul já acabou, mas da Europa continua ocorrendo, né? Porque são muito mais seleções, né? E a Lituânia é a atual quarta do grupo, então a penúltima, com apenas 3 pontos, Léo. São 4 derrotas, 3 empates e nenhuma vitória, né? Em 7 jogos. Então a Lituânia é horrível mesmo. Vai ter gol do homem, então. Com certeza vai ter uns 18 gols dele. Vai ser 36-0 esse jogo. E a Polônia jogando... A Polônia é um pouquinho melhor, né? Tá na segunda colocação, atrás da própria Holanda, com 13 pontos, né? São 6 jogos realizados, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então a Polônia não é muito de brincadeira não, Leozão. Vamos torcer aí pro nosso Holanda fazer vários gols, né? É isso, fazer gol, dar assistência, bater brilhar. recordes, que ele é demais, não tem jeito. Exatamente. A ver, hein, fiel, a ver. É isso, família. Estas foram as informações do time do povo, diretamente aqui da Neoquímica Arena. Eu queria fazer um agradecimento especial para o meu parceiro Matheus Fernandes. Tamo junto, meu irmão. Ó, lembrando que no próximo final de semana tem jogo e nós estaremos aqui. Exatamente. Leozão, muito obrigado. Eu te agradeço, meu parceiro, por mais um jornal que você esteve aqui
junto comigo, e eu também agradecer aos nossos parceiros, que são eles: Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Fiel Torcedor, Camarote Galeria SCCP, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Leozão, meu parceiro, muito obrigado. Tamo junto. Mais uma semana e vamos finalizar daquele jeito no 3, 2, 1. 3, 2, 1 e vai Corinthians!